sobre o tema Jesus vem buscar uma igreja posicionada. Você pode dizer isso comigo? Jesus vem buscar uma igreja posicionada. Quando a gente fala de posicionamento, eu quero te convidar a fazer algumas reflexões. E todas essas reflexões estão nos próximos slides. Quando falamos de posicionamento, a gente fala sobre uma definição. Próximo slide, por favor. Uma definição sobre de que lado nós estamos. Pessoas posicionadas são pessoas que definem o lado que elas estão. São pessoas que saem de cima do muro. Pode passar o próximo, por favor? São pessoas que se posicionam acerca da verdade. São pessoas que assumem riscos, porque se posicionar é assumir risco. E muitas pessoas não se posicionam porque elas não querem assumir riscos. Elas querem ter uma vida mais cômoda, mais confortável. Posicionamento é essencial na nossa vida cristã, porque, veja, tem situações das nossas vidas que não dependem de mais oração. Tem situações da nossa vida que dependem de mais posicionamento. Então, em 2025, eu acho que um bom motivo de oração para você orar é assim: Senhor, o Senhor quer que eu ore mais acerca desse assunto, ou o Senhor quer que eu me posicione mais? Porque tem assuntos que a gente já orou o suficiente. Tem assuntos que não é mais tema de oração. Tem assuntos que precisam ser tema de posicionamento. De nós assumirmos posição naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então a gente precisa se perguntar: quais são os posicionamentos que Deus quer para a minha vida em 2025? Porque às vezes pode estar faltando posicionamento e não oração. Próximo slide, por favor. A vida é curta demais para a gente viver sem se posicionar. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer que a gente precisa defender o que é certo, de acordo com a palavra de Deus, e não pedir desculpas por isso. Muitos cristãos não estão se posicionando de acordo com a palavra, porque nós vivemos uma sociedade hipersensível. Qualquer coisa ofende as pessoas. Qualquer coisa é ofensivo. As pessoas estão se ofendendo muito facilmente e alguns cristãos têm medo de se posicionar porque eles dizem assim: eu vou ofender a pessoa. Então, peça sabedoria para Deus, peça discernimento, se posicione com amor, com gentileza, com sabedoria, mas se posicione. Porque uma ausência de posicionamento, ela traz para as nossas vidas prejuízos, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, se posicione acerca do que é certo e não peça desculpas por isso. Não peça desculpas por isso. Simplesmente se posicione. Próximo slide. É tempo da gente se posicionar. Essa é uma frase de Leandro Flores. É tempo de nos posicionar. Caso contrário, seremos vítimas do nosso próprio silêncio. Eu vou repetir isso. É tempo de se posicionar. Caso contrário, seremos vítimas do nosso próprio silêncio. Martin Luther King, um dos líderes contra a segregação racial nos Estados Unidos, ele dizia que o que assustava ele não era o barulho dos ímpios, mas era o silêncio dos justos. Tem muita gente com princípio bom que está quieta, com medo de se posicionar. Tem muita gente que conhece Jesus, conhece a cultura do reino de Deus e decidiu não se posicionar, porque sabe que posicionamento assume riscos. Então, a gente precisa entender que ou a gente se posiciona, ou seremos vítimas do nosso próprio silêncio. A gente vai ter que escolher isso.
Quer ser vítima? Tudo bem, não se posicione, mas amanhã também não reclame. Amanhã também não reclame, não abra a boca para reclamar, porque você se ausentou de se posicionar quando podia. Então o posicionamento cristão precisa ser algo evidente. Algumas pessoas carregam um pensamento que é mais ou menos assim: ah, pastor, a igreja ela tem muitas falhas, por isso ela não pode ser uma igreja posicionada, ela tem falhas. Como se posicionamento significa ausência de falhas. E posicionamento não é ausência de falhas, irmãos. A igreja, mesmo tendo falhas, ela precisa se posicionar. Ela precisa tomar posição na batalha. Porque Jesus não garantiu que a igreja não teria falhas, mas Jesus garantiu que uma igreja posicionada marca território com atitudes que correspondem àquilo que nós cremos. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Posicionamento é você tomar posse de territórios. Posicionamento é ter atitude de acordo com aquilo que você crê. Não basta apenas dizer que nós cremos, nós precisamos nos posicionar acerca daquilo que cremos. E quando a gente se posiciona, nós tomamos territórios que antes estava sendo ocupado pelas forças espirituais da maldade. Então, posicionamento é um desafio para a igreja, mas é uma convocação de Cristo. Eu quero ler uma frase que, quando eu estava meditando sobre esse tema, o Senhor me deu essa frase, e eu gostaria que isso penetrasse nos nossos corações. Eu recebi essa frase como algo revelado, para muitas pessoas que estão incomodadas com as falhas da igreja. Muita gente que está saindo na internet apontando as falhas da igreja e não as qualidades que ela possui. Então, igreja é um lugar perfeito para pessoas imperfeitas que adotaram como modelo aquele que é o único perfeito. E quem é o único perfeito? Jesus. Então a igreja é um ajuntamento de pessoas imperfeitas, mas é um lugar perfeito. Por quê? Porque na igreja, quem realmente é seguidor de Jesus tem um modelo, um padrão, e esse padrão é Jesus. Quando a gente adota esse padrão, mesmo sendo imperfeitos, as nossas imperfeições vão sendo modificadas, transformadas com a renovação da nossa mente. Então, irmãos, deixa eu ser bastante honesto e rasgado com vocês. O dia que deixarmos de ter falhas como igreja, ou a nossa avaliação está muito comprometida, porque a gente não está sabendo nem enxergar falhas, ou então nós deixamos de ser igreja. O dia que a igreja deixa de ter falha aqui, ela deixa de ser igreja. Ela vira um clube social, ela vira uma associação de bairro, ela vira um condomínio onde todo mundo faz, todo mundo fala, todo mundo expressa. Ela deixa de ser igreja, o dia que ela deixar de ter falha aqui. O único precedente bíblico para a igreja deixar de ter falha vai ser no glorioso dia que Cristo nos chamar, onde nós vamos ser arrebatados, estaremos na eternidade, e a Bíblia diz que nós seremos como Ele é. Então, aí sim, a igreja não tem falhas. Dito isso, eu quero ler com você um texto bíblico. Colossenses capítulo 3. E boa parte do que nós introduzimos aparece aqui nesse texto. Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao 4. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus.
Versículo 4, você pode ler? 1, 2, 3. A igreja de Colossos era uma igreja que estava sendo atacada por erros doutrinários. Uma igreja muito forte e consistente, mas que vinha sendo atacado por erros doutrinários. Erros esses que vinham em parte de judeus que entraram na igreja e trouxeram o costume judaico. Erros desses vindo por pessoas recém-convertidas das filosofias orientais, que vieram para Cristo, mas trazia sua linha de pensamento. Então a igreja de Colossos virou um caldeirão cultural. Muitas culturas, muitas linhas de pensamento, e Paulo ele vai escrever à igreja destacando Jesus como o cabeça dela. Ou seja, Paulo vai dizer, na igreja existe um cabeça, e esse cabeça é o Cristo. Tanto é que no versículo 1, o Paulo vai dizer, se vocês já ressuscitaram com ele, preste atenção, verso 1, coloca aí para nós o verso 1, por favor. Se vocês já ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são do alto ou de cima. Versículo 1 de Colossenses 3, ou seja, Paulo está dizendo, aspire, passe a desejar, ocupe a sua mente com coisas que são de cima. Que a cultura de cima reine sobre a cultura de baixo. Que você chame os céus para governar a realidade terrena. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela já é feita nos céus. O Paulo então está dizendo, passe a desejar as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus, ou seja, aonde nós temos aquele com quem nos identificamos, onde nós estamos assentados com aquele que nos inspira a buscar as coisas do alto. Olha o versículo 2. Paulo diz assim, pense nas coisas que são de cima. Irmãos, pensa comigo. Se Paulo está dizendo para esta igreja pensar, ele está dizendo assim, faça um esforço, ocupe sua mente, deixe de lado um pouco as coisas da terra e passe a pensar mais nas coisas que são do alto. Esse é um movimento intencional da igreja. Irmão, a gente não pode ficar pensando nas coisas que são do alto só no domingo. A gente não pode ficar pensando nas coisas que são do alto somente quando a gente está trocando a roupa para vir para cá. A gente não pode ficar pensando nas coisas que são do alto somente quando a gente vai sentar com a nossa família na mesa e fazer uma oração para dar graças a Deus por aquele alimento que Ele proveu. Não dá para ser cristão pensando nas coisas que são do alto apenas esporadicamente. Não dá. Cristãos têm que ser intencionais. Tem que pensar nas coisas que são de cima frequentemente. Tem que ocupar a sua mente com as coisas que são de cima e não com as que são da terra. Paulo está condenando as coisas que são da terra? Não é isso que ele está dizendo, mas ele está dizendo, tem uma preferência. Escolha prioritariamente as coisas que são do alto, porque as que são da terra, embora não sejam más, elas nos distraem do foco daquilo que é do alto. Elas nos distraem. Versículo 3. Porque vocês já estão mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O verdadeiro sentido da sua vida está escondida em Cristo. O verdadeiro sentido da sua vida está escondida em Cristo. Quando Cristo for
a nossa pérola de grande valor, quando Cristo for o nosso grande e único amor, quando Cristo for o único exaltado em nossas vidas, as demais coisas da terra começam a perder sentido. Por que elas ainda não perderam? Porque Cristo ainda não é o nosso maior amor. Porque Cristo ainda não é o único dono do meu coração. Porque Cristo ainda precisa disputar espaço com alguns desejos que eu carrego. Enquanto Cristo não for essa posição de preeminência, de autoridade, de prioridade absoluta, nós não teremos esse prazer da vida cristã, esse contentamento da vida cristã. É impressionante, irmãos. A gente precisa parar e se perguntar algumas coisas. A gente chega no final de um ano tão conturbado quanto foi 2024. Quantas lutas, quantas guerras, quantos desafios, quanta bondade, quanta graça, quanto livramento, quanto poder, quanta revelação, quanta autoridade dos céus veio sobre nós. E tem gente que está emburrada com Deus. Tem gente que está descontente com Deus. Tem gente que está murmurando contra Deus. A gente precisa aprender a encontrar contentamento na vida cristã. Alegria, porque a nossa vida está escondida em Cristo. Pastor, eu vivo dias difíceis. Talvez você esteja sentado com alguém do seu lado, na sua frente ou atrás de você, que está vivendo dias piores do que os seus. É que a gente tem uma tendência de observar só a nossa realidade e maximizar ela. O meu problema, meu Deus! Esses dias eu estava numa reunião de crente, e aí os crentes estavam disputando quem era mais embaçado do que a neblina. Porque crente tem dessa, irmão. Um falava um problema e falava, meu irmão, ora por mim, por favor. O outro fala, não, mas o meu problema é mais embaçado, sabe por quê? Porque... Aí o outro falou, não, o meu problema, porque... Cara, para. Se desarma. Para de maximizar as suas demandas. Para de achar que os seus problemas são maiores do que os dos outros. Talvez esse é o motivo do porquê você não está encontrando um contentamento na vida cristã. Porque a vida cristã fala muito do amor ao próximo. Chora com quem está chorando um pouco, irmão. Celebre as conquistas de quem está conquistando um pouco. Eu acho que ao invés de ficar remoendo o que não aconteceu na nossa vida, a gente tem que aprender o que a Bíblia diz sobre se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. A conquista dos seus irmãos fez você celebrar esse ano? Ou fez você ficar de bico com Deus, emburrado, dizendo, por que só Ele? Esses dias eu estava conversando com o Lucas, e falei, Lucas, como Deus guarda o meu coração. Porque, irmão, uma das coisas que Deus tem usado para guardar o meu coração é celebrar as conquistas dos filhos de Deus. Como eu amo ver um filho de Deus crescendo, com casamento restaurado, mais saudável emocionalmente, mais saudável nas suas finanças, conquistando, fazendo projetos de vida, sonhando. Como eu amo ver isso. Agora tem gente que uma pessoa conta uma conquista, um progresso, a pessoa fica triste. Fica moada. Como é que você vai encontrar contentamento na vida cristã se você não sabe celebrar a conquista dos outros? Como é que você vai encontrar contentamento na vida cristã se você não sabe chorar a dor dos outros? Nós choramos dia 25 de dezembro. Nádia e eu estávamos na casa de uma família, de uma criança aqui do projeto. Em pleno Natal, a gente feliz, alegre, comentando sobre as coisas boas, a gente é tomado por uma notícia de um menino de 17 anos.
muito amado por nós, muito amado por nós. E esse menino faleceu. Dia 25 a gente estava na casa dessa família e não tinha o que falar, tinha que chorar, irmão, sentar junto e chorar. Que cristianismo é esse que não te faz chorar com quem está chorando? Que cristianismo é esse que não faz você celebrar com quem está celebrando? Que cristianismo é esse? Paulo está dizendo, se vocês estão mortos, a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Vocês vão passar a desfrutar de uma alegria eterna que o mundo não pode dar, que independe das circunstâncias terrenas, porque você está conectado em circunstâncias celestiais. Paulo transmite aqui uma ideia de posicionamento. Paulo está dizendo, em outras palavras, cristãos posicionados são cristãos que têm a vida de Cristo neles. E aí a pergunta que eu quero fazer aqui nessa manhã, é o próximo slide, como é que a igreja deve ser posicionada? Ou seja, a igreja deve se posicionar acerca do quê? Para essa pergunta, existem muitas respostas. A Bíblia é um manual de posicionamento. Você pode dizer isso comigo? A Bíblia é um manual de posicionamento. Então veja, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar posicionamentos na Bíblia. Só que eu tentei separar 5 e não vou conseguir falar sobre 5, o tempo não é suficiente. Eu quero falar apenas sobre 3 posicionamentos desses 5 que eu separei. Em primeiro lugar, a igreja precisa se posicionar em relação ao pecado. A palavra pecado, no hebraico, transmite uma ideia de um alvo que é errado. Uma pessoa mira num alvo, ela atira, só que não acerta. A palavra hebraica para o pecado é errar o caminho, é tortuoso. Já no Novo Testamento, a palavra grega para o pecado é dívida. Quem peca assume uma dívida. Pecado no Novo Testamento é desordem, é desobediência, é transgressão. Pecado é uma derrota no Novo Testamento. Então, se a gente pega as palavras tanto hebraicas do Antigo quanto gregas do Novo, as palavras remetem o pecado para o mesmo sentido. E que sentido é esse? Um sentido de derrota, de destruição, de morte, de errar o alvo, de viver uma vida infeliz, derrotada, estragada, amaldiçoada. É isso que o pecado faz. A primeira vez que apareceu a palavra pecado na Bíblia foi quando Abel e o seu irmão Caim, eles estavam oferecendo um sacrifício para o Senhor. E o sacrifício de Abel foi aceito, de Caim foi reprovado. Caim ficou com ódio do seu irmão, você se lembra disso? E ele assassinou o seu irmão, porque o sacrifício dele foi reprovado. Só que a Bíblia diz que antes dele assassinar o irmão, Deus dá uma chance para o Caim. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis 4, versículo 6. Gênesis 4, 6. E o Senhor disse a Caim: por que você ficou irado? Por que mudou a aparência do seu semblante? Por quê? Versículo 7. O Senhor continua dizendo para Caim: se você fizer o bem, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres o bem, o pecado está onde, gente? E para ti será o teu, e sobre ele você deve. Presta atenção. O Senhor está dizendo para Caim o seguinte: Caim, o pecado não está longe, está perto. Essa expressão, a porta, significa proximidade. O pecado está próximo e não distante.
A primeira vez que aparece a palavra pecado, o Senhor alerta que o pecado está próximo e não longe. Isso aqui já fala muito aos nossos corações. Isso aqui já comunica muito ao nosso coração. Tem cristão que acha que o pecado está lá no mundo. Tem cristão que acha que o pecado está naqueles que rejeitam a Deus. Só que a realidade bíblica mostra que o pecado está perto, próximo de todos nós. E tão próximo que ele exerce um assédio, ele exerce uma influência, ele tenta nos arrastar. É isso que Deus diz para Caim: o pecado está perto, na porta, e para ti será o teu desejo. Ou seja, o pecado quer exercer governo sobre o teu desejo. O pecado quer exercer governo sobre o que você pensa, sobre o que você sente. O que está acontecendo nos nossos dias, irmãos? Pode voltar para o slide, Lameque. O que está acontecendo é que o pecado está sendo relativizado. O que está acontecendo é que o pecado está sendo negado e suavizado. Para algumas pessoas, e digo, alguns cristãos, pecado deixou de ser pecado. E alguns ainda dizem assim: pastor, Jesus veio ao mundo para resolver os meus problemas de pecado. Eu sei que ele veio, mas ele veio também para nos santificar. Ele veio também para nos limpar. Ele veio também para nos dar poder do Espírito Santo, para termos uma vida limpa, reta e santificada diante de Deus. Então, a Bíblia ensina que o salário do pecado é morte. E a voz da serpente que teve lá no começo do mundo, assediando Eva, é a voz da serpente que tenta assediar a nossa geração. Pensa comigo, o que a serpente falou para Eva? A serpente disse assim, está em Gênesis 3:4. Quando você comer desse fruto, certamente não morrerá. Ou seja, a Bíblia diz que o salário do pecado é, e a serpente diz que Eva não ia morrer. E a mesma voz da serpente que assediou Eva, irmãos, é a voz da serpente que está assediando a nossa geração, dizendo: pode pecar, você não vai morrer. Pode pecar, Jesus pagou o preço do seu pecado. Peque livremente, espontaneamente, conscientemente. Jesus vai perdoar você no final. Essa é a voz da serpente que está assediando a nossa geração, como assediou Eva lá no começo. É a mesma voz. A serpente não mudou a estratégia aqui. Quantos cristãos, irmãos, estão relativizando o pecado? Estão tornando o pecado algo inofensivo na sua história. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele disse: olhe para a cruz e odeie o seu pecado, porque foi o seu pecado que pregou o seu amado na cruz. O Spurgeon disse assim: a gente deveria olhar para a cruz e odiar o pecado. Sabe por quê? Foi por causa dos nossos pecados que Cristo foi crucificado. Mas muitos cristãos relativizou o pecado. O pecado já não tem mais esse impacto. O pecado para alguns virou algo suavizado, alternativo. Hebreus capítulo 10 e verso 28. Olha o que a Bíblia afirma sobre a consequência de quem desvaloriza o que Cristo fez na cruz. Hebreus 10, 28. Diz a palavra: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Aí o 29, vem uma pergunta: de quanto maior castigo cuidais vocês,
Ou seja, considerem vocês, será julgado merecedor aquele que pisar em quem? No Filho de Deus. E tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Em outras palavras, ele está dizendo assim, se no Antigo Testamento 2 ou 3 testemunhas já condenava, imagine no Novo Testamento, as pessoas que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue que ele derramou por cada um de nós. Tem pessoas que estão banalizando o sacrifício de Cristo. Tem pessoas que estão desvalorizando e pisando o Filho de Deus. E quando eu me refiro a isso, eu me refiro a uma geração que não tem consciência do que é a graça de Deus. Porque a graça de Deus não é licença para pecar. A graça de Deus é uma consciência para viver em santidade. A palavra em Mateus 4:17 mostra a solução para os pecados. Pastor, qual o posicionamento da igreja em relação ao pecado simples? Arrependam-se. Arrependimento. Hoje, no momento da intercessão, nós fomos conduzidos pela pastora Nádia sobre uma intercessão de arrependimento. Arrependimento pelos nossos pensamentos e sentimentos. Esse arrependimento tem que ser frequente na nossa vida, diário. E por que não dizer intencional? Sabe por quê, irmãos? Quando a gente deixa de se arrepender, a gente se acha em um patamar elevado de santidade e dignidade diante de Deus. E aí eu volto para a palavra de domingo à noite. A gente comparece diante de Deus com as nossas roupas. A gente comparece diante de Deus com as nossas vestes. A gente se acha muito justo e merecedor quando a gente não se arrepende. O arrependimento é a solução de Deus para o pecado. Mateus 4:17 diz que quando Jesus começa a pregar, a primeira mensagem de Jesus, qual foi, igreja? Arrependei-vos. A primeira mensagem de Jesus foi arrependimento. A primeira mensagem de João Batista foi arrependimento. A primeira mensagem dos apóstolos Pedro, Paulo e João em Atos, na história da igreja primitiva, foi arrependimento. Ou seja, há uma unanimidade bíblica. A igreja precisa se arrepender porque o reino de Deus está chegando. E aqui eu faço um trocadilho. A igreja precisa se arrepender porque o rei está chegando. O rei está chegando. Não é tempo da gente relativizar o pecado porque temos pecados de estimação. Não é tempo de relativizarmos o pecado porque esse tema nos incomoda. Se realmente queremos amadurecer e Cristo está em nós, a gente precisa colocar o dedo nessa ferida, até ela ser curada. E o que cura o pecado? Arrependimento. Reconhecimento de culpa. Então a igreja se posiciona em primeiro lugar sobre pecado. Em segundo lugar, a igreja se posiciona sobre a verdade. E sobre verdade, assim como o pecado, é indiscutível, irmãos. Há uma tentativa também de relativizar a verdade de Deus. Há uma tentativa de distorcer a palavra. Eu acho que você tem ouvido, alguns estão dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. Algumas pessoas cuja mente estão cauterizada, estão fechadas nos seus entendimentos, raciocínios, nas suas fortalezas mentais, estão dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada porque ela é ultrapassada. Estamos vivendo numa sociedade, irmãos, onde
sutilmente está sendo introduzida uma cultura pós-cristã. Sutilmente. Sutilmente, as verdades absolutas da palavra estão sendo contestadas. Sutilmente, estão tentando redefinir aquilo que já foi definido pela palavra de Deus. Redefinir verdades absolutas que já estão definidas. Que passam-se os céus e a terra e essa palavra não vai passar. Semana passada a gente estava assistindo uma reportagem de um especialista em cristianismo histórico. E esse especialista falava sobre essa tentativa da sociedade de reescrever a história cristã. Uma história que tem mais de 2000 anos de existência e uma história que contribuiu para a formação de toda a sociedade ocidental. A gente olha para a história ocidental e a gente vê a contribuição da fé cristã e do cristianismo para a economia, para a arte, para a medicina, para a educação. A gente vê a contribuição da fé cristã e do cristianismo para todas as áreas de conhecimento. Por que essa revolta contra o cristianismo? Por que esta revolta contra a verdade? Por que essa tentativa de reescrever uma história que já está definida e tem os seus frutos? Por quê? A gente precisa se perguntar. E quando a gente se pergunta, a gente vai chegar a algumas conclusões. Primeira conclusão: a verdade de Deus incomoda o pecado humano. A verdade de Deus confronta a nossa realidade. A verdade de Deus não vai massagear o nosso ego, irmãos. Não vai massagear as nossas impressões, as nossas vontades, os nossos desejos. A verdade de Deus vai contestar todo o pensamento e sentimento que a gente carrega. A verdade de Deus expõe. O escritor aos Hebreus diz que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. É muito provável que a gente sentado ouvindo essas verdades, isso gera em nós uma incomodação profunda e está tudo certo, não está errado. Se você está sendo incomodado aí no seu interior ao ouvir o que você está ouvindo, está tudo certo, é tudo pela ordem. Porque o verdadeiro evangelho produz isso em nós. Agora, o falso evangelho faz a gente se sentir muito confortável. Muito merecedores, muito bonzinhos. Eu distribuí algumas cestas básicas nesse ano, eu sou tão bonzinho. Esse é o falso evangelho, irmão. O verdadeiro evangelho sempre vai nos confrontar, sempre vai nos desafiar, sempre vai colocar o dedo na nossa cara e dizer que nós precisamos nos parecer mais com Jesus. Esse é o verdadeiro evangelho. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus foi escrita por 40 autores no espaço de mais de 1500 anos. Homens que tinham formação diferente, mas que nenhum texto sagrado entra em contradição. Todos se harmonizam. A palavra de Deus em 2 Timóteo 3, verso 16 e 17 diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha o que diz o verso 16, toda a escritura. Já ouviu aquela conversinha? Parte da Bíblia é inspirada. A Bíblia contém a palavra de Deus, não é a palavra de Deus. Conversinha. A Bíblia é a palavra de Deus. Toda
Escritura é inspirada, é dada pelo sopro de Deus. Foi Deus que soprou nos autores para escrever. 2 Pedro capítulo 1, verso 20 e 21. Pedro diz assim, sabendo primeiramente isto, 2 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Pega isso, irmãos. Nenhuma profecia foi escrita por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Palavra de Deus. A palavra de Deus é divina, ela é única, ela é viva, ela é completa. A palavra de Deus, ela nos desafia, mas ela nos ensina, ela nos corrige, mas nos consola. Ela aponta o dedo das nossas falhas, mas ela aponta o caminho para consertá-las. Essa é a palavra de Deus, viva, que tem poder e autoridade. Então, nós como igreja, Jesus vem buscar uma igreja posicionada sobre a verdade, posicionada sobre o pecado, e uma igreja posicionada sobre a santidade. Quando a gente fala de santidade, terceiro ponto, a gente entende que santidade é separação do mundo, e aqui não há nenhum problema com isso. Todos nós sabemos dessa interpretação. Só que a santidade, ela não se restringe a esse assunto. Santidade, ela precisa ser amplificada por nós. O escritor aos Hebreus vai dizer que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que a gente não quer entender é porque algumas pessoas vivem na igreja do jeito que querem, porque algumas pessoas convivem na igreja sem santidade, estão promovendo escândalos. Por que tudo isso? E na realidade, irmãos, isso não deveria chocar a gente. Isso não deveria ser motivo de preocupação para nós. Porque os escândalos, a ausência de santidade de alguns, a ausência de temor de alguns, reflete apenas o cumprimento da palavra do Senhor. Acompanhe comigo o que Jesus disse em Mateus 18 e verso 7. Mateus 18 e verso 7. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que aconteça o que, gente? Jesus disse, a palavra mister significa necessário. Sabe o que Jesus disse assim? É necessário. É necessário, igreja, que tenha escândalos. Só que pega o final desse versículo. Ai daquele homem por quem vem o escândalo. Vai acontecer. Mas ai daquele que for motivo de escândalo. Versículo 8. Jesus disse, portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, ou seja, se você mesmo está sendo motivo de escândalo, por algum desejo que você carrega, por alguma vontade que você carrega, por algum pecado de estimação que você carrega, se você está sendo motivo de escândalo, olha o que Jesus disse, corta isso da sua vida, atira isso para longe de ti, porque é melhor entrar na vida coxo e aleijado, do que tendo as duas mãos ou os dois pés ser lançado no fogo eterno. Sabe o que Jesus está dizendo? Igreja, é melhor você cortar esse desejo, é melhor a gente abrir mão desse desejo e ir para o céu, do que atender esse desejo e a gente ir para o fogo eterno. É melhor cortar.
Pastor, o que é viver em santidade? Viver em santidade é esse corte que a gente faz aos nossos desejos para agradar ao Senhor. Quem é que vive em santidade? Quem aprendeu a cortar os seus desejos para agradar ao Senhor. Quem aprendeu que não tem como ir para o céu com desejo e Jesus, desejo e Jesus, desejo e Jesus, porque o desejo se torna um ídolo na minha vida. O desejo se transforma num ídolo que vai competir espaço com Jesus. Então quem vive em santidade é que entendeu isso e corta esse desejo. Mateus capítulo 13, verso 24 a 26. Jesus ainda continua a falar sobre os escândalos. E ele diz: propôs-lhe outra parábola, ou seja, Jesus propõe uma outra parábola. Mateus 13, 24. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o que, gente? Joio. Versículo 25, nós estamos. Semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E aí o verso 26, por favor, leia para nós. 1, 2, 3. Deixa eu te dar uma palavra aqui nessa manhã. Em 2025 nós viveremos ampla frutificação. Mas vai aparecer muito joio em nosso meio também. Como é que você vai reagir a isso? Vai continuar se escandalizando? Vai continuar transferindo a responsabilidade para o joio? Eu não me santifico porque aquela pessoa não se santifica. Você acha que isso cola diante de Jesus? Você acha que isso funciona diante de Jesus? Irmão, o texto está dizendo que o trigo vai crescer e frutificar, mas o joio também vai crescer e frutificar. Vai aparecer junto. Ai, eu estou escandalizado com a igreja, irmão. Por favor, que fé é essa? Que fé é essa que a gente tem? Sendo que Jesus disse que o joio também vai frutificar. Os pecados também vão aparecer. Eu não me santifico porque na igreja tem um monte de hipócrita. Para. A igreja é uma comunidade de imperfeitos que está olhando o único perfeito que é Jesus. Não tem ninguém são aqui, irmão. Se você está muito são, muito saudável, então esse não é lugar para você. Esse não é lugar para você. Vamos ser honestos? Isso é ser igreja. É reconhecer que tem falhas, é reconhecer que vai ter escândalos, mas é cuidar da minha vida para que eu não seja esse motivo de escândalo. Para que você não seja esse motivo de escândalo. Versículo 30, por favor, esse você precisa ler e nós estamos caminhando para o final. 1, 2, 3. A proposta de alguém era a seguinte: vamos arrancar o joio, porque aí o joio não atrapalha o trigo. Aí o que o senhor dono da terra disse? Negativo, deixa os dois crescer junto. Irmão, o trigo precisa do joio. O trigo precisa do joio para se
observar, para se autoavaliar, não para condenar. Presta atenção nisso. A gente não condena ninguém, a gente não julga ninguém, porque o único juiz é o Senhor. Mas quando eu olho o joio, eu fico, eu tenho que ajustar minha vida. Eu tenho que tomar essa cautela, eu tenho que tomar essa preocupação, eu tenho que arrancar esse desejo para andar em santidade. Então o joio serve para que o trigo faça autoavaliação. O próprio Senhor, dono da terra, disse: não arranque, porque eles estão reservados para a colheita final. Na colheita final, aí sim, o joio vai ser arrancado, atado e lançado no fogo, e o trigo vai ser ajuntado no celeiro. Ajuntados no celeiro. Irmãos, que os escândalos de outras pessoas não seja desculpa para você não andar em santidade. Que o mau testemunho do joio não seja tropeço ou desculpa para você deixar de andar em santidade. Arranque o que você precisa arrancar de desejo natural para agradar o teu Senhor. Viva a vontade do Senhor, porque viver em santidade é saber que essa realidade faz parte da igreja. Eu leio o último texto dessa manhã, 2 Timóteo 2, capítulo 19 a 20, o ministério de louvor pode se posicionar. O Paulo vai dizer mais ou menos o que Jesus disse, mas em outras palavras. Ele vai falar sobre escândalos e ele vai dizer o seguinte: todavia, o fundamento de Deus fica firme, e tem este selo, esta marca: o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, precisa fazer o que, irmão? Afaste-se da iniquidade, corta o desejo de iniquidade da sua própria vida. Lança isso para fora. Verso 20, esse é o último. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também há vasos do quê? Pau e barro. Alguns vasos são para, e outros são para. Percebe que a Bíblia diz que tem vasos para desonra? Por que você está tão incomodado? A pergunta que eu tenho que fazer é muito simples. Se eu sou um vaso para honra, por que eu vou me preocupar com vaso de desonra? Agora, se eu estou sendo um vaso para desonra, isso me incomoda, me preocupa. Mas se eu sou vaso para honra, por que eu vou me preocupar? Eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Ele é o meu cabeça, Ele é o meu rei, Ele é o meu salvador. Por Ele eu vivo, existo, me movo. Ele é a fonte da minha vida. Para quê? Igreja, eu estou aqui para declarar que em 2025 a gente vai viver uma colheita como nunca vivemos. Mas se prepare, porque o joio também vai florescer. Que os joios que florescem nas redes sociais, nas internets, que os joios que vão aparecer no meio da igreja, entre os influenciadores cristãos, que eles não afetem a sua raiz. Que a sua raiz continue firme em Cristo, solidificada, estruturada, robusta. Que você pare de olhar ao redor e mantenha os seus olhos firmes no autor e consumador da nossa vida e fé, que é Jesus. Mantenha o seu olho nele. Eu quero te convidar a se colocar de pé. E eu quero orar com você nessa manhã. Pai amado, obrigado por esse tempo.
Pai amado, obrigado, porque não fomos nós que te escolhemos, mas o Senhor que escolheu a nós, e nos designou para irmos, darmos frutos, e frutos que permaneçam. Obrigado, Jesus, porque como igreja, nós temos a oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados. Temos a oportunidade de olhar para nós mesmos, tirar os olhos do joio, tirar os olhos dos vasos para desonra, e colocar os olhos, Senhor, em Ti, e perceber o quanto precisamos melhorar, o quanto precisamos nos santificar. E eu quero, Senhor, nessa manhã, junto com o Teu povo, pedir ao Senhor: perdoa-nos, Pai. Nos arrependemos dos nossos pecados, nos arrependemos de todo tipo de desejo que ainda ocupa governo sobre nossos corações, todo tipo de pecado que nos assedia, todo tipo de maldade, mentira, fofoca, engano, todo tipo de maledicência, de ódio, tudo aquilo que nos sedia, Senhor, todo tipo de sentimento de vingança. Ó Deus, nós nos arrependemos nessa manhã e pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu sangue nos purifique, que o Teu sangue nos lave, que o Teu sangue mais uma vez nos perdoe, Senhor. Jesus, como igreja, nós declaramos: vamos entrar em 2025 posicionados acerca do que é o pecado e acerca dos danos que ele causa em nós, posicionados acerca da Tua verdade e posicionados acerca da santidade, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que este seja o coração da igreja para 2025, que nada e nem ninguém nos arrebate desse posicionamento em Cristo, porque o Senhor vem buscar uma igreja posicionada, o Senhor vem buscar uma igreja santificada, o Senhor vem buscar uma igreja verdadeira, e nós queremos ser assim, Pai. Encontra a Tua verdade em nós, encontra a Tua presença em nós, encontra arrependimento em nós, encontra o desejo de andar e viver na verdade, encontra isso em nós. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, esse é o nosso clamor, nesse último culto de 2024, Senhor. Pai, que a igreja rompa a barreira para 2025, crendo nisso, que o Senhor vem buscar uma igreja posicionada. Nós amamos a Tua presença, amamos o Senhor, e queremos Te agradecer. Se você puder levantar suas mãos e render palavras de gratidão a Jesus, faça isso nesse momento. Aleluia. Graças Te damos, Senhor. Graças Te damos. Muito obrigado. Muito obrigado pelo Teu sangue que nos limpa, nos purifica. Muito obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Muito obrigado porque Tu estás aqui, Tu estás em nós. Muito obrigado porque Tu és a fonte que não seca. Tu és a nossa fonte, Jesus. Tu és a água da vida, Tu és o pão vivo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Te exaltamos, Te honramos, celebramos a Tua presença. Vamos adorá-lo, vamos adorá-lo, vamos adorá-lo.